Então presta atenção, irmãos. Aqui eu coloquei os pés da estátua. Os pés da estátua de barro misturado com ferro, ferro misturado com barro. Também eu vou colocar aqui os 10 chifres e a besta. Vocês estão vendo o chifre pequeno e os 10 chifres saindo da besta. E aqui a gente tem também a besta de 7 cabeças, né? A besta que é semelhante ao leopardo. Ela tem 7 cabeças, é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Por que eu coloquei essas 3 imagens? Porque elas estão em paralelos. Aqui eu criei uma linha de paralelo, então eu coloquei Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, e aqui eu cometi um erro, que não vai dar para consertar agora. Eu coloquei Daniel capítulo 13 e 17, na verdade é Apocalipse, ok? Esse erro que eu cometi não dá para consertar porque já está editado. Eu teria que colocar uma máscara aqui e arrumar, mas eu estou com pressa de gravar o vídeo, fica assim mesmo. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipse 13 e 17 estão em paralelos. Eu vou explicar o porquê. Pode ver que a besta de Apocalipse 13, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Pode ver que em Apocalipse 13, Deus acabou remontando o cenário de Daniel capítulo 7. Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Essa é a besta de Apocalipse 13. Então, em Apocalipse 13, Deus está nos induzindo aí em Daniel 7. Ela tem 10 chifres. Pode ver que ela tem 10 chifres. E o quarto animal de Daniel 7 também tem 10 chifres. E aí sai um chifre pequeno, que é a própria besta de Apocalipse 13. E Daniel capítulo 7 está em paralelo com os 10 dedos da estátua. Eu mostrei isso para vocês entenderem que Deus estabeleceu um paralelo entre Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, já que o Apocalipse 17 explica tudo. Explica tanto a besta de Apocalipse 13, que é a mesma, tanto os 4 animais como a estátua. Então eu vou ler alguns versos aqui em Apocalipse 13 e em Apocalipse 17 para vocês confirmarem que é assim. Não vou explicar todo o capítulo, claro, não tem como. Não vou falar sobre a besta da terra, não vou falar sobre a marca da besta. Em Apocalipse 17 eu não vou falar sobre a prostituta, eu vou falar somente aquilo que eu quero mostrar nesse vídeo. Em um outro vídeo eu posso falar sobre todas essas coisas. Em Apocalipse 13 diz o seguinte: E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Pode ver que os diademas eles estão sobre os chifres, para mostrar que é os últimos 3 anos e meio, que realmente são os 10 reis de Apocalipse 17. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, pés como de urso e boca de leão. Tá vendo? Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Aqui tem muita informação. Deus está mostrando lugares geográficos, Deus está mostrando características desses reinos, dessas localizações, o que eles falam, o que eles fazem, o que eles farão, o que eles falarão. E no verso 3 diz o seguinte: Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta tem 7 cabeças, apenas uma delas foi ferida com uma espada. Aqui eu já adianto para vocês que se você somar a estátua com os 4 animais e Apocalipse 17, é impossível que essa cabeça seja o Império Otomano, que é a 7ª cabeça que já se levantou, foi ferida no passado e está revivendo agora. Essa interpretação, segundo o conhecimento que eu tenho das profecias, está incorreta. Esse vídeo que está aparecendo aí na tela explica um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Assista depois, ok? E aí no verso 4 diz o seguinte: E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Aqui quando diz foi-lhe dada uma boca, a gente já sabe que a boca dela é de leão. Leão é Babilônia, e Babilônia está no atual Iraque. Agora eu pergunto para vocês, quais são os povos que habitam o Iraque? O que está escrito na bandeira do Iraque? Isso é o que a boca da besta fala. Entendeu? Ela tem pés como de urso. Quais são os povos que habitam o Irã? Ela é semelhante ao leopardo. Como o leopardo tem 4 cabeças, essa parte é mais complexa de se explicar. Mas aí está o norte, está o sul e está as outras 2 cabeças do leopardo, né? E no verso 6 diz: E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o seu nome
e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Aqui está alguns paralelos estabelecidos em Daniel 7. Pode ver, ó, boca que proferia arrogâncias, aqui é o que o chifre pequeno faz, blasfêmias, autoridade para agir 42 meses, aqui está aqueles 3 tempos e meio de Daniel 7. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o seu nome, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, aqui, ó, faz guerra. Essa palavra aqui, peleja, é a palavra guerra. E vencesse. Isso daqui é exatamente o que está em Daniel 7. O chifre pequeno fez guerra contra os santos e venceu. E no verso 8 continua: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Até aqui o verso 8. Então você pode ver que é uma besta de 7 cabeças. Uma dessas cabeças levou uma espadada e ela reviveu, certo? A sua cabeça foi curada. Aí aqui na continuação do capítulo vai explicar o que aconteceu com essa cabeça curada. Vai falar da besta da terra, né? Pode ver aqui o subtítulo, a besta que emerge da terra, que eu não vou explicar agora sobre ela, mas eu quero explicar sobre a cabeça que foi curada. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Então essa besta da terra, que é revelada em Apocalipse 19 como falso profeta, ela fala como o dragão. E não pense que eu não estou falando aqui sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu estou falando aqui sobre a Terceira Guerra Mundial. Vai envolver vários conflitos. Eu só estou aqui remontando um cenário profético para vocês entenderem o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. Aí olha o verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Olha, que está falando de uma das cabeças que recebeu a espada e foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe fora dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Ou seja, uma das cabeças que foi ferida a espada revive no futuro e vai ter uma imagem. Não somente uma marca, vai ter uma imagem estabelecida. Entendeu, irmãos? A explicação de tudo o que está acontecendo aqui vai estar em Apocalipse 17 e alguma coisa em Apocalipse 19. A maioria está em Apocalipse 17. Então vamos ver o que tem em Apocalipse 17. As informações aqui são muitas, muitas mesmo, ainda mais quando entra essa meretriz. Na verdade, o que eu quero explicar mesmo é a partir do verso 9, irmãos, porque é aqui que está a explicação. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou, ainda não veio. E quando chegar, tem de durar pouco. Aqui está exatamente como está no grego. Tem de durar pouco. A besta que era e não é ela também o 8º rei, e procede dos 7. E caminha para a destruição. Agora presta atenção, irmãos, no verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Diz que são. Eles vão surgir bem antes de receber poder. Os quais ainda não receberam o reino. Vocês perceberam que aqui no verso 12 está explicando sobre a 7ª cabeça e o reino que dura pouco? Que é exatamente a 7ª cabeça? Presta atenção, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Aqui, 5 já era. Um existe. Era Roma no tempo atual de João. E o outro ainda não chegou. Vou frisar de azul essa parte. E o outro ainda não chegou. Esse é o 7º. E quando chegar, tem que durar pouco. O Império Otomano durou somente 600 anos. Eu falo isso porque se colocar a Babilônia e a Pérsia junto, não dá o tempo do Império Otomano. O Império Otomano não se enquadra aqui nessa informação, que tem que durar pouco. Então alguns irmãos querem comparar o Império Otomano com o Império Romano. O Império Romano dura cerca de 1.200, 1.300, 1.400 anos. Aí eles comparam o Império Otomano e falam, o Império Otomano durou só 600 anos, metade do tempo do Império Romano, então durou pouco.
Mas a profecia não está mandando você comparar o 7º reino somente com o 6º. E se fosse assim, o 8º rei duraria só 3 anos e meio. Então o reino que está durando pouco é o 8º rei, e não o 7º reino, se fosse essa a interpretação correta. Então a informação que tem que durar pouco perderia o seu sentido. Por que a profecia iria estar me dando essa informação? A 7ª cabeça tem que durar pouco, comparando somente com a 6ª, tem que durar pouco tempo, mas na verdade é o 8º rei que vai reinar só 3 anos e meio. Você vê que, para que isso daqui? Perde o sentido. Para que a profecia fala que o 7º reino tem que durar pouco tempo, comparando somente com o 6º? Não tem sentido. Se é o 8º reino que vai vir depois do 7 e durar 3 anos e meio, então isso perde o sentido. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E aqui diz que o 7º reino ainda não chegou. Quando chegar tem que durar pouco tempo. O Império Otomano já é desclassificado dessa parte. Eu não estou anulando o Império Otomano na estátua e nem nos animais, mas ele não é a 7ª cabeça. Porque a 7ª cabeça tem que ter 10 chifres, irmãos. Olha o verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. Olha, os quais ainda não receberam o reino. Vocês estão vendo? Ainda não chegou. Não receberam o reino. Ainda não chegou. 7ª cabeça. Não receberam o reino. Ou seja, os 10 chifres que estão sendo falados aqui no verso 12, não pode estar na 6ª cabeça. Não pode estar aqui, ó. Um existe. Os 10 chifres não pode estar aqui. Os 10 chifres têm que vir depois desse agora existe. Depois, do mesmo reino, mas é depois. Então quando fala, o outro ainda não chegou, então está aqui, ó, o verso 12, para explicar o 7º reino. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, ou seja, não chegou. Mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Aqui está o tempo que a besta reina, 3 anos e meio. Isso sim é durar pouco tempo. Isso sim é durar pouco. Entendeu? Então, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres têm que estar em uma das cabeças. Qual é a cabeça que você vai colocar os 10 chifres? A 6ª? Não pode ser, nem na 5ª. Tem que ser na 7ª. Na 7ª cabeça está os 10 chifres. E aí se levanta o 8º rei, que é o chifre pequeno que se levanta dentre os 10 chifres, que vai estar na 7ª cabeça. Concluindo, quando se fala dos 10 chifres, está falando de quais chifres? Dos 10 chifres que está na besta de Apocalipse 13. Na besta de Apocalipse 13 tem 10 diademas sobre os 10 chifres. Isso quer dizer que chegou o tempo dos reis receberem autoridade com a besta. E a besta de Apocalipse 13 só tem autoridade para agir 3 anos e meio. Então aqui está falando, olha, aqueles 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino. Mas receberão autoridade, os diademas, com a besta por 1 hora. Então esses 10 chifres, está falando dos 10 chifres da besta de Apocalipse 13. E como eu já mostrei, a besta de Apocalipse 13 está em paralelo com o 4º animal de Apocalipse 7, aonde tem os 10 chifres. E os 10 chifres de Apocalipse 7 está falando dos pés da estátua, por isso 10. Ou seja, o que está sendo explicado aqui, irmãos, tem a ver com a estátua. Aqui está explicando os pés da estátua. Entende? E quando você entende isso e compara isso, você tem revelação. E eu vou mostrar isso para vocês. Aqui está a estátua de Nabucodonosor. Essa estátua é muito interessante. É espetacular. As revelações que Deus deixou aqui são tremendas. Nela está escondido todas as informações da história da humanidade. O que se sucederia nos reinos. Os combates, guerras, datas. Tudo está aqui nessa estátua. Se você comparar ela com os 4 animais e com Apocalipse 17. Então aqui está a estátua, aí eu coloquei um quadro para a gente meditar nela. Lembra que eu falei que Apocalipse 17 está explicando sobre a estátua. Então aqui eu coloquei era, não é e aparecerá. Embaixo eu coloquei 5 caíram, 1 existe e durar pouco. Porque o outro ainda não veio, quando viesse o 7º reino, né? 5 mais 1, 6. O próximo quadro, que é o de vermelho, tem que durar pouco tempo. Pode ver que esse quadro está falando de passado, presente e também de futuro. Certo, irmãos? Então eu vou explicar de novo para vocês. Aqui está o quadro. Diz, a besta que viste era, porque ela estava no futuro.
era e não é, porque um tempo ela não seria, ela não apareceria. Mas ela aparecerá. Então ela era, não é, mas apareceria. Então quando ela aparece, ela é o 8º rei e ela sai do abismo. Tem 3 informações em Apocalipse 17. A besta que viste era, não é, mas aparecerá. 1. A segunda expressão é era e não é, mas há de surgir do abismo. 2. E a terceira expressão é a besta que viste era e não é, e é ela também o 8º rei. Essa parte de branco que diz era vai estar alinhado com 5 caíram. Era, 5 caíram. Pode ver que está falando da besta de 7 cabeças. Uma das cabeças foi ferida e volta no futuro, como sendo a besta total, né? Então, era está alinhado com 5 caíram. Não é, está alinhado com 1 existe. Tempo atual de João. Não é, 1 existe. E a parte de vermelho aparecerá, vai estar alinhado com o outro ainda não veio. Quando vier, tem que durar pouco tempo. Então, vocês podem ver que está tratando de passado, presente e futuro. A besta que viste, de 7 cabeças, né? Era. Aí, ó, 5 caíram. Isso é passado. Olha a parte de amarelo. Não é tempo atual de João, onde ele está recebendo a profecia. É o Império Romano. Não é. E quando vai explicar das cabeças, diz 5 caíram e 1 existe. Está alinhado, presente. Agora a parte de vermelho diz era, não é, mas aparecerá. Isso é futuro. Quando vai explicar das cabeças, no quadro de baixo, diz 5 caíram, 1 existe e o outro ainda não veio. Quando vier, tem que durar pouco. Aí, futuro. Deus já está dando sugestões aqui. Esse quadro, irmãos, foi programado por Deus. Essa explicação foi feita para a gente fazer esse mapa mental. Entendeu? Pode ver que está tudo alinhado. Ou seja, a besta que viste era, ela tem 7 cabeças. Era, não é, mas aparecerá, passado, presente e futuro. Ela tem 7 cabeças. E quando vai explicar das cabeças, diz 5 caíram. 1 existe. O outro ainda não veio. Quando vier tem que durar pouco tempo. Deus já está dando uma sugestão para a gente. A besta que era no futuro, ela é uma das cabeças que foi ferida no passado. Certo? Presta atenção nisso. A besta que está no futuro, de 7 cabeças, ela é uma das cabeças que foi ferida no passado. Era. Está alinhado com 5 caíram. Deus já está mostrando que uma das cabeças que foi ferida está entre as 5 que caíram. Então diz não é. E na explicação das cabeças fala 1 agora existe. Ou seja, o Império Romano que existia no tempo de João não é a besta. É a parte de ferro. Não é a besta. E essa parte que está falando do 8º rei está alinhado com qual expressão? Durar pouco, ou seja, está falando da 7ª cabeça, porque na 7ª cabeça tem 10 chifres e desses 10 chifres vai se levantar aquele que aparece no futuro. Ou seja, o 8º rei é o chifre pequeno que domina sobre a 7ª cabeça, que tem 10 chifres. Por esse motivo também, o Império Otomano não pode ser a 7ª cabeça, que foi ferida no passado, porque ela ainda vai se levantar no futuro. Entendeu, irmãos? Agora olha para essa parte que diz era, irmãos. Ela vai estar alinhada com aquela cabeça, uma das cabeças que foi ferida em Apocalipse 13. Recebeu a espada. Entendeu? Era. Uma das cabeças foi ferida. Essa expressão está em Apocalipse 13. Também vai ser alinhada com Apocalipse 17. Não é. Não é, vai estar alinhado com o Império Romano, que existia no tempo atual de João. Tá vendo? Não é, agora existe. É o Império Romano. Agora aparecerá no futuro. Aqui vai estar falando da 7ª cabeça que tem 10 chifres, da onde se levanta o chifre pequeno. Entendeu, irmãos? Essa aparece no futuro. E aí sim, irmãos, dura pouco tempo, 42 meses. Deu para entender? Eu creio que deu para vocês entenderem. Caso vocês não entenderam isso, tenta assistir mais uma vez aquela parte que eu expliquei sobre Apocalipse 17. Tenta colocar, irmãos, o Império Otomano aqui nos pés da estátua. Tenta colocar ele aqui, não vai dar certo. Porque aqui na estátua a gente tem a contagem dos reinos. Eu vou estar mostrando isso em um segundo vídeo, né? Num segundo material que eu postar. Porque nesse não vai dar. Eu vou mostrar para vocês um outro mapa, irmãos. Um mapa de como foi formada a estátua de Nabucodonosor, que profetiza não somente as eras, mas também o último reino. O 8º rei. Nós vamos ter o primeiro reino, que é a cabeça de ouro. A cabeça de ouro é a Babilônia, como fala mesmo em Daniel 2,
E ela hoje é o atual Iraque, irmãos. Depois nós vamos ter um segundo reino, que é um reino de prata, irmãos. Esse reino de prata é a Pérsia. A Pérsia hoje é o atual Irã. Pode pesquisar que vocês vão encontrar também essa informação. Babilônia, atual Iraque, Pérsia, atual Irã. E depois nós vamos ter o reino de bronze. Esse reino de bronze que iria dominar toda a terra. Isso fala tanto em Daniel 2 como em Daniel 7. Esse reino de bronze é o seguinte, você vai ter que olhar para ele através de 2 países, pelo menos. Você vai ter que olhar para ele hoje e enxergar a atual Turquia e também o Egito. Por que você vai ter que olhar para a atual Turquia e para o Egito? Eu vou explicar isso de maneira resumida. Lembra do leopardo de 4 cabeças e 4 asas de ave que foi mostrado? Esse leopardo de 4 cabeças e 4 asas de ave, ele representa o reino de bronze, só que Deus está dando a informação de um reino dividido. Esse reino, que era o reino de Alexandre o Grande, foi dividido em 4 partes pelos seus generais. Aí vocês vão ver que uma cabeça ficou com o norte, a outra cabeça ela ficou com o sul. O Egito foi conquistado por Ptolomeu, reino do sul, e o norte foi conquistado pelos Seleucidas. O Seleuco ficou com o norte. As outras 2 cabeças não é tão importante agora. E entre o reino do norte e o reino do sul, o destaque é o reino do norte. Dá para ver isso em Daniel 11. O reino do norte hoje é a atual Turquia. Mas você vai ter que olhar para a Turquia da seguinte maneira. A Turquia, um dia, ela foi a terra de Magog, irmãos. Pode pesquisar isso. O que é hoje a Turquia, um dia, parte dela foi território da terra de Magog. Também já foi território da Assíria. A atual Turquia compreendia partes do reino da Assíria. Também já foi território grego. Sabe por quê, irmãos? Antíoco Epífanes, da linhagem dos Seleucidas, como vocês estão vendo aí na tela, ele conquistou grande partes da Síria, da antiga Síria, e virou território grego. Então foi da antiga Síria que se levantou aquele chifre pequeno figuradamente. O chifre pequeno de Daniel 8 foi apenas uma figura, porque o chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Antíoco Epífanes foi uma figura. Da linhagem dos Seleucidas, conquistou boa parte do território da Síria e virou território grego. Mas não é só isso. Um dia também a atual Turquia já foi a Constantinopla. Constantinopla, onde estava a Roma Oriental. Então a terra de Magog, que já foi domínio da Síria, que também um dia já se tornou território grego, que também futuramente se tornaria Constantinopla, hoje é a atual Turquia. E a atual Turquia em breve se tornará o trono de Satanás, como é profetizado em Apocalipse 3. Tá vendo essa figura aí do lado do trono, com a marca da besta? Isso daí é justamente a marca da besta, se vocês forem pesquisar no grego e no Alcorão. Eu vou estar mostrando isso para vocês em um outro vídeo. Então eu vou mostrar rapidamente a perna oriental. Não vou mostrar com todos os detalhes, mas eu vou mostrar de maneira rápida. Depois eu vou entrar em mais detalhes. Embora primeiro nós devêssemos começar pela perna do Ocidente, só que nesse gráfico eu comecei pela perna do Oriente. E a perna do Oriente é o seguinte, ela já foi domínio romano. Em 330, um imperador chamado Constantino conquistou essa região. E aí passou a ser chamado de Nova Roma. Nova Roma porque já existia a perna do Ocidente. Já existia partes da perna do Ocidente. Isso eu vou explicar no próximo gráfico. Então esse imperador chamado Constantino faz a expansão do reino de Roma para o Oriente. E aí ele conquista uma cidade e essa cidade passa a ser chamada de Nova Roma. E também ela leva um segundo nome, Constantinopla, que é o seu próprio nome. Constantino, Constantinopla. E leva um terceiro nome também, Império Bizantino. E essa Nova Roma, que também é chamado de Constantinopla ou Império Bizantino, hoje é a atual Istambul, a grande cidade da Turquia. E aí a gente pode estudar a perna ocidental, que na verdade deveria ser a primeira. É preciso entender bem sobre essas 2 pernas de ferro, a Era do Ferro, para a gente entender corretamente sobre os pés. Os pés da estátua, que é em parte de barro e em parte de ferro. Eu fiz esse gráfico também, irmãos, para a gente prestar atenção nas pernas, nas partes das pernas de ferro e nos pés. Vocês vão ver, irmãos, que muitas informações estão escondidas na Era do Ferro e também na parte dos pés. A revelação é espetacular. Alguns têm a tendência de ficar olhando só para Roma, outros só para o Império Otomano, e aí há um desequilíbrio. Eu vou explicar isso para vocês. A história da humanidade, irmãos, do Império Romano para frente está modelada na estátua.
Deus deixou a estátua para a gente colocar datas e estudar a história. A história tem que bater com as pernas da estátua, tem que bater com os pés, tem que estar tudo em concordância. A estátua toda, ela é um mapa do plano de Deus e um mapa das nações. O melhor lugar para se olhar e conhecer os tempos é a estátua, principalmente a parte das pernas, porque as pernas é a parte mais complexa da estátua. Se você não entender corretamente as pernas, você não vai entender os pés. É claro que a gente vai ter que comparar ela com Daniel 7, com Apocalipse 10, 11, 12, principalmente o 13 e o 17. Ao olhar para os 10 dedos da estátua, você vai ter que comparar com os 10 chifres do quarto animal. Tem revelação que vai ter somente na estátua, tem revelação que vai ter somente no quarto animal. Tem que comparar um com o outro ao mesmo tempo, simultaneamente. Aí nós vamos ter grandes revelações. É o seguinte, eu tirei as pernas da estátua para a gente construir o tempo. Vocês vão ter que prestar bem atenção no que eu estou falando, vocês vão ter que me ajudar a analisar isso, porque pode ter alguns pontos que eu passei desapercebido. Algumas coisas vão ser novidade para vocês, mas vocês vão ver que tudo isso faz sentido. Tudo isso que eu estou falando tem uma boa concordância, tanto com a história da humanidade como com a Bíblia. Aqui eu estou colocando a história gradativamente, sabe? Tanto a perna ocidental como a perna oriental, as duas indo juntos, se formando juntamente, mas não é assim que acontece na história. Eu coloquei gradativamente somente para vocês entenderem o gráfico, mas na verdade nós vamos ter que estudar qual é a parte que vem primeiro, depois a parte que vem em segundo lugar, a parte que cai, a parte que continua. Mas em tudo isso, a história da humanidade vai revelando o formato da estátua, ou o formato da estátua vai revelando a história da humanidade. Então, irmãos, eu vou remover mais uma vez a parte de ferro e a parte do barro e ferro. Aí nós vamos estudar como foi a formação das pernas da estátua para chegar nos pés, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ter a parte ocidental. Eu coloquei só esse pedacinho para fazer a ilustração para vocês. Tem paciência e eu vou explicando e vocês vão ver como isso vai tomando sentido. A parte ocidental é onde se inicia a perna da estátua. Eu não vou falar da origem do Império Romano e nem do tempo em que Roma estava dominando Jerusalém, do tempo em que Jesus nasceu, né? Vamos pular toda essa parte e vamos direto para a queda do Império Ocidental. Roma era somente Roma Ocidental. Não tinha Roma Ocidental e Roma Oriental no tempo dos apóstolos. Por isso que eu estou indo direto na queda do Império, para facilitar a explicação e depois eu acrescento mais detalhes. Então vocês vão ver que a Roma Ocidental, ela caiu de 376 a 476. Durou mais ou menos 100 anos para cair, mas foi mesmo em 476 que a Roma Ocidental caiu. E Roma Ocidental caiu pelas mãos de Flávio Odoacro. Ou seja, Roma Ocidental caiu pela mão dos bárbaros. Mas aí tem uma coisa interessante. Antes de Roma Ocidental cair em 476 pelos bárbaros, Constantino expandiu a Roma para o Oriente. Aqui a gente vai ter a parte oriental começando a nascer. Então, em 330, um imperador chamado Constantino conquistou a parte oriental e deu o nome para a cidade de Constantinopla. Até aqui a gente tem a Roma Oriental, 330 agora, Constantinopla, chamado também de Império Bizantino, e a Roma Ocidental caiu em 476. Só que a perna oriental continua, irmãos, a história continua. Tem todos aqueles detalhes de Constantino, como ele se achegou ao cristianismo, misturou o paganismo com o cristianismo, tudo esse detalhe. E aí a perna oriental continua. O Império Bizantino vai cair em 1453 pelas mãos dos turcos otomanos. A antiga Constantinopla, Império Bizantino, hoje é a atual Turquia, irmãos. Ou seja, a antiga Constantinopla hoje é domínio islâmico. Caiu em 1453. O Império Otomano, irmãos, já estava no poder desde 1299. O levante deles foi por causa das cruzadas. Pesquisa tudo isso que vocês vão ter mais informações sobre a perna direita. Ou seja, é ainda a Era do Ferro. Todas essas datas têm que estar aí na perna direita. Só que é o seguinte, irmãos, o Império Bizantino, que tinha como capital Constantinopla, caiu em 1453 pelos turcos otomanos, mas não acabou a perna de ferro. Continua. Nós temos que encontrar na perna de ferro, nas pernas de ferro, as datas. O Império Otomano continua dominando, irmãos. A perna de ferro ainda continua. Entendeu? De 1453 até 1922. Alguns falam 1924.
Ou seja, o Império Otomano caiu em 1922 por causa das consequências da Primeira Guerra Mundial. Agora, por que eu estou colocando a queda do Império Otomano em 1922 nessa parte da estátua? Eu vou explicar o porquê para vocês. Porque se eu colocar o Império Otomano caindo nos pés da estátua, o negócio vai ficar muito complicado, irmãos. E por que também que eu estou colocando a data da Primeira Guerra Mundial, se bem que não está escrito aqui, né? Esses detalhes eu queria acrescentar em um outro vídeo. Por que eu estou colocando essa data perto dos pés de barro e ferro? Por que a Primeira Guerra Mundial não está mais para cima? Por exemplo, aqui nesse ponto de 1453. Você tem que encontrar, irmãos, onde que está a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial? Nas pernas. É nas pernas ou nos pés? Se for nos pés, você tem que ter uma explicação. Se for na perna, você tem que ter uma explicação. Pode ver que nas pernas de ferro eu não estou pulando Roma e nem o Império Otomano. Só que eu não estou contando o Império Otomano como um sétimo reino. Você entendeu, irmãos? Muitas pessoas falam da queda do Império Otomano sendo o sétimo reino, ou seja, sendo a sétima cabeça que já caiu no passado, foi ferida e agora está revivendo. Ok, se a gente fosse colocar essa explicação na estátua, aonde a gente colocaria? Em que parte das pernas ou dos pés? Essa é a questão. Não pode calcular as coisas somente olhando para Apocalipse 17. O Apocalipse 17, irmãos, como vocês já devem ter percebido no que eu expliquei nesse vídeo mesmo e em outros vídeos, o Apocalipse 17 é a explicação final. É a explicação que traz o desfecho de toda a explicação referente à estátua, aos 4 animais. Pode ver que em Apocalipse 17, Deus está explicando sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é semelhante ao leopardo, Grécia, com pés de urso, Pérsia, e boca de leão, Babilônia. Ou seja, está explicando a estátua em Daniel 2, está explicando os 4 animais em Daniel 7, está explicando até Daniel 8, até Daniel 9. Aí você pode perguntar, Luiz, mas aonde que está explicando a estátua em Daniel 17? Se você fizer essa pergunta, quer dizer que você não entendeu as primeiras partes do vídeo. Olha a explicação dos 10 reis. São 10 reis que não receberam o poder, ou seja, um reino que não veio ainda. Quando viesse, teria que durar pouco tempo. São 10 reis que não receberam autoridade, poder, mas receberão autoridade como reis, junto com a besta, que é o 8º rei, por 1 hora. Eles não vão receber poder e autoridade sem a besta. Vão receber junto com a besta. Ou seja, está explicando sobre os 10 chifres da besta. Está explicando sobre o 4º animal de Daniel 7. Então está explicando sobre os pés da estátua, irmãos. Então, se eu coloco o Império Otomano sendo a 7ª cabeça da besta, que durou pouco tempo, e agora está revivendo sendo o 8º rei, como é que eu vou explicar a questão dos 10 chifres? Porque os 10 chifres são os 10 dedos da estátua. Eu vou dizer que os 10 dedos da estátua já levantou, então não é difícil de perceber que Deus projetou um cálculo em Apocalipse 17 que tem que ser comparado com Daniel 7 e Daniel capítulo 2 com a estátua. O cálculo que você vai fazer lá em Apocalipse 17 tem que estar em concordância com a estátua. E isso vai ficando mais claro no decorrer da explicação. Por isso que eu coloquei a queda dos turcos otomanos ainda na parte do ferro em 1453 e aí mais de 400 anos depois, em 1922, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial, a queda do Império Otomano, porque a Guerra Mundial vai de 1914 até 1918. O Império Otomano já estava enfraquecido antes da Primeira Guerra Mundial, antes de fazer aliança com a Alemanha. E aí, por causa dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, a queda do Império Otomano, porque a Guerra Mundial vai de 1914 até 1918. O Império Otomano já estava enfraquecido antes da Primeira Guerra Mundial, antes de fazer aliança com a Alemanha. E aí, por causa dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi e se desfez de vez. Se desfez, eu quero dizer, ele se repartiu. E a partilha do Império Otomano compreende muito bem ali a região do Oriente Médio, irmãos. Então vocês podem perceber que em 330 o imperador Constantino toma Constantinopla e aí vem o Império Bizantino até 1453, cai pelos turcos otomanos e continua ainda, irmãos, a parte de ferro. Só o Império Otomano reinou 600 anos, e isso não é pouco tempo. Alguns irmãos estão falando que tem que comparar esse pouco tempo somente com o 6º reino, mas isso é falar de si próprio. Se Deus falou que o 7º reino tem que durar pouco tempo, tem que ser comparado com todos os reinos anteriores. Babilônia e Pérsia junto não dá nem o tempo do califado de 400 anos.
quanto mais os outros 200 anos que o Império Otomano dominou. Então, por que eu vou comparar o Império Otomano somente com Roma? Roma durou aí os seus 1.300, 400 anos, e aí então o Império Otomano teria durado metade. Então isso seria o pouco tempo. Só que o Império Otomano, sendo o 7º reino, sendo a 7ª cabeça da besta, não vai entrar em concordância com a estátua, porque é na 7ª cabeça da besta, presta atenção, é na 7ª cabeça da besta que tem que ter os 10 chifres. Os 10 chifres não pode estar na 6ª cabeça, senão vou ter que falar que os 10 chifres estavam em Roma. Mas quando você olha para o 4º animal, Deus fala, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Isso é no futuro. E a explicação desses 10 reis que se levantariam no futuro está em Apocalipse 17. Então a gente chegou aqui em 1922. Continua acompanhando. Queda do Império Otomano. Mas só que olha a parte ocidental. Caiu em 476. O que a gente faz? Acabou a Era do Ferro? Nessa parte esquerda da perna é onde estavam os apóstolos. É onde estava Nero, é onde houve a perseguição dos cristãos. Veja que quando Paulo estava nessa parte da perna esquerda, ainda não existia a parte direita. Então Paulo vivia no Império Romano, ele sabia que era a parte de ferro da estátua, mas ele ainda tinha que esperar a outra perna. Paulo tinha que esperar, pela profecia, o Império Romano se dividir, pelo menos em 2, para fazer concordância com o que está dizendo a estátua. E de fato se dividiu, não se dividiu? E Paulo tinha profecias de sobra para entender que no futuro Roma se dividiria e que mais no futuro ainda a divisão dessa perna esquerda e da perna direita iria se unir novamente lá nos pés. Então, irmãos, a parte ocidental do Império Romano cai em 476 pelos bárbaros, mas não acabou a perna. Você entende? Aí o que acontece, irmãos? A parte ocidental continua pelos bárbaros, mas continua, não acabou a perna. E aí, entendendo assim, a gente compreende a formação das duas pernas, irmãos. Uma no Ocidente e a outra no Oriente. Vocês sabem que a perna do Ocidente vai cair justamente na Europa. O que nós vamos fazer? Arrancar a perna da esquerda ali antes da metade por causa da queda em 476? Não é coerente isso. E aí sim, você compreendendo como foi a formação da Era de Ferro, das duas pernas, aí você pode partir para os pés. Barro e ferro. E aí compreender bem o tempo dos 10 dedos. Ou seja, dos 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade com a besta por 1 hora. E a besta só tem poder para agir 42 meses. Tempo, tempos e metade de um tempo. A parte dos dedos está falando da metade da última semana. Por que eu falo isso? Porque as duas coxas são de bronze, depois vem a Era do Ferro, e a Era do Ferro vai até o fim, ela não para. Então, se o Império Otomano Ocidental caiu em 476, ainda continua a Era do Ferro. O que eu vou fazer? Cortar a perna em 476 e a outra perna direita eu vou cortar onde? Em 1453? Fica desproporcional. Quando que termina a Era do Ferro? Para entrar o barro misturado com ferro. É isso que a gente tem que compreender. É gradativamente, até o final, as pernas vão até o fim. Roma Ocidental, irmãos. Pode ver que a perna esquerda é Roma Ocidental e ela continua até o fim. Eu não vou arrancar a perna em 476. A mesma coisa eu posso dizer da Roma Oriental. A perna direita é a Roma Oriental e ela continua até o fim, irmãos. De maneira que a gente tem que encontrar a história da humanidade nas pernas. Aí eu vou mostrar qual é a tendência de alguns irmãos. E eu mesmo já fui inclinado para essa tendência, sem perceber. Ou seja, sem perceber o efeito que eu estava causando. Eu não estava olhando direito para a estátua. É o seguinte, eu vou mostrar um outro gráfico para vocês. Eu vou tirar tudo isso. Pode ver que eu peguei a partir do reino de bronze, só que eu não vou explicar o reino de bronze. Aí o que alguns irmãos veem? Roma caiu em 476, certo? Aí o que faz? Ao invés de eles compreenderem que a perna esquerda continua até o fim, pode ver, até o fim ela continua. Eu não posso cortar a perna ali. O que se sugere? O Império Romano Ocidental caiu em 476. Então eles tiram a perna esquerda, desfazem ali o Império Romano Ocidental, e as profecias que estavam na perna esquerda e no pé esquerdo, eles acabam jogando tudo no Oriente Médio. Eu fiz esse gráfico só para ilustrar. Vocês estão vendo como é que fica a estátua? Se eu entendo que o Império Romano Ocidental caiu em 476, e aí eu jogo toda a profecia na perna direita,
inclusive os 10 reis, tudo ali no Oriente Médio. Olha só como é que fica a estátua. Faz sentido isso? Não faz sentido isso, irmãos. Pode ver que cada pé tem 5 dedos e um está na perna esquerda e o outro na perna direita. Então a gente sabe que existem profecias do Rei do Norte, a atual Turquia, profecias que envolvem o Erdogan, envolvem outros personagens. Mas eu não posso jogar toda a profecia na perna direita, porque não é isso que Deus está revelando pela estátua. Essa expressão era, não é, mas aparecerá, ela é mais reveladora. A besta que fala que é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Se você distribuir isso num mapa, você vai ter mais revelação. E tem mais coisas para falar sobre os pés. Por exemplo, eu quero explicar para vocês o significado do barro e do ferro. O que seria o barro? O barro é uma etnia? Tem algum outro significado? O que seria o ferro? Somente o Império Romano? Não sei se vocês conhecem o Joel Richardson, ele é um americano famoso. Ele tem a mente bem focada no islamismo. Tem vídeos dele no YouTube, até no meu canal tem vídeos dele. Só que ele olha para as pernas de ferro e ele enxerga somente o Império Otomano. Ele tira o Império Romano da história, o que não é nem um pouco coerente. E como ele é famoso, ele é bem conhecido, vai ter muitas pessoas que vão pensar como ele. Eu não penso como ele. Eu não posso pular o Império Romano da estátua e nem posso pular o Império Otomano. Como eu já expliquei para vocês, tanto o Império Romano como o Império Otomano, como os bárbaros, vai estar tudo modelado nas partes de ferro. Então eu acredito na palavra de Deus que o ferro tem mais de um significado. Não é somente Roma. Deus está falando muito mais coisas através do ferro. E o barro também eu creio que é uma etnia diferente, mas Deus não está falando somente de uma etnia. Deus está falando de outros significados. A palavra de Deus não tem somente um significado. O último exemplo para eu finalizar o vídeo é você olhar para essa estátua. Babilônia, a cabeça de ouro, já passou. Pérsia, o próprio reino Pérsia, os Medo e Persas, que está ali nos 2 braços, prata, já passou. Bronze, já passou. O ferro, a gente está vivendo na era do ferro, mas agora nós entramos no ferro misturado com barro. Nós já estamos ali nos pés, não chegamos nos dedos ainda. Mas vocês podem ver que a própria estátua constitui uma imagem de um homem. Esse é o 8º rei, é a imagem do anticristo. Isso quer dizer que esses reinos continuam vivos. Eles perderam o domínio, mas continuam vivos ainda. Tanto é que eu mostrei para vocês antes que a Babilônia, o atual Iraque, a Pérsia, o atual Irã, a Grécia constitui partes da Turquia e do Egito. As pernas de ferro eu já mostrei para vocês, né? Tem os bárbaros, que vai dar na Europa. Tem a parte oriental, que vai dar no Império Otomano e na partilha do Império Otomano no Oriente Médio. E as 2 pernas ali constituem um mapa do mundo hoje. Parte ocidental e parte oriental. Isso quer dizer que esses reinos estão voltando ao poder. Eles vão se unir. Por isso que a pedra vem e vai derrubar tudo. E tudo vai se tornar pó e vai ser levado pelo vento. Todo esse sistema. Ok, irmãos? Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo e a gente se vê no próximo vídeo.